Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e este é o devocional Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha, leve essa mensagem para outras pessoas, para tantas pessoas que necessitam de uma palavra, a palavra de Deus, necessitam de uma palavra de conforto. Muitas pessoas necessitam e Deus sempre tem uma palavra certa para as nossas vidas. E hoje não é diferente, como eu costumo dizer, hoje não é diferente. Hoje Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu quero compartilhar com vocês, sem mais delongas, o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 46 a 54. Capítulo 4 do Evangelho de João, de 46 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morto. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Bela palavra, uma passagem assim importante, uma passagem significante para a vida desse homem, para a vida desse oficial que estava com o filho doente, e uma palavra muito importante para as nossas vidas. Há certos caminhos que nós tomamos, que nós percorremos, e muitas vezes temos a certeza que chegaremos bem, que este é o caminho certo, que obteremos as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões, e muitas vezes nós tomamos a iniciativa de percorrer certos caminhos, escolher certos caminhos, achando que é o caminho certo, o caminho que vai trazer a resposta para as nossas orações, não é? As orações dos pedidos que nós fazemos e daquilo que necessitamos. Todavia, é necessário e muito importante nós consultarmos o Senhor antes, não é? É necessário nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, antes de qualquer caminho a ser tomado, é muito bom e muito importante nós consultarmos o Senhor. Nós devemos crer sempre na presença de Jesus. Devemos crer sempre na presença de Jesus Cristo em nossas vidas. O pai apresentado neste relato de João ocupava uma alta posição na corte de Herodes. É provável que tenha sido um gentil. Hoje em dia, seu cargo seria equivalente ao de chefe de gabinete de Estado, chefe de gabinete governamental, vamos dizer assim, chefe de gabinete da presidência da República. Ele tinha um cargo muito importante. Ele ocupava uma posição de status e supervisionava uma legião de servos. Ele tinha muita responsabilidade. Ele era um homem até muito respeitado na sua sociedade. Mas nada disso importava, pois ele tinha um filho muito doente. O filho dele estava muito doente, já, vamos dizer assim, à beira da morte, já estava próximo. Então, ele possivelmente estava muito nervoso, já tinha convocado vários médicos, talvez os melhores médicos da região,
para cuidar do filho, talvez tivesse gastado muito dinheiro com a cura do filho, com a busca da cura do filho, não é? Mas não tinha encontrado resposta. Ele seguiu por alguns caminhos, mas possivelmente não tivesse encontrado a resposta, mas nada de encontrar a cura desejada para o seu filho. Então esse pai, muito preocupado, muito temeroso com a vida, a saúde do filho, ele recorre a Jesus Cristo. Ele recorre a Jesus Cristo e ele faz a melhor escolha. E algumas lições nós tiramos para as nossas vidas desse texto. Primeiramente, nós devemos priorizar por Jesus. Nós devemos priorizar por Jesus Cristo. O verso 47, eu peço permissão para ler novamente, diz assim a palavra de Deus: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte, que estava já à morte. Então, ele, sabendo que Jesus estava naquela região próxima, ele já foi em busca da presença de Jesus Cristo. O oficial vivia em Cafarnaum. É interessante nós observarmos esse detalhe. Ele vivia em Cafarnaum, uma aldeia de pescadores que servia como base das operações de Jesus Cristo. E ele foi em busca de Jesus Cristo, e Jesus era muito conhecido em Cafarnaum, mas nesse momento ele estava um pouco distante, ele estava a 27 quilômetros da cidade de Cafarnaum. Ele estava na aldeia de Caná, onde ele havia realizado aquele milagre da transformação da água no vinho. Como ele tinha urgência da cura do filho, então ele não podia se deter com detalhes de distância e outras coisas mais, principalmente com relação ao caminho, na questão de parar no caminho. Ele não podia se deter com relação a isso. E provavelmente, quando encontrou Jesus, né, em Caná, ele estava um pouco cansado, ansioso, ele estava assim sentindo a necessidade de ser objetivo com Jesus Cristo. Então, seu pedido foi direto, seu pedido foi urgente. Então, ele não mencionou seu cargo, ele não perdeu tempo com esses detalhes, sua posição, seu título, ele não mostrou nenhuma questão por esses fatos. Não é? Ele simplesmente se colocou diante do Senhor com humildade, ele não ofereceu nada em troca, não barganhou, não deu a entender que era digno, nem sequer que era digno da ajuda do Senhor, aquela ajuda divina que ele tanto precisava. Ele foi a Jesus com o coração aberto, com o coração humilde, com o coração sincero. Ele fez uma súplica a Jesus Cristo. Ele necessitava de Jesus Cristo, ele queria a companhia de Jesus Cristo. E tantas pessoas que enfrentam lutas e desafios, que neste momento também precisam de Jesus Cristo, que estão clamando por Jesus, tantas pessoas e muitas vezes tomando caminhos que não são caminhos corretos, que não são os caminhos que levam a Jesus Cristo. Então esse homem foi direto, foi objetivo, falou com Jesus Cristo de uma forma clara, ele foi objetivo também no seu caminho, ele queria estar com Jesus, ele queria estar na presença de Jesus, e nós devemos crer sempre na presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Em segundo lugar, nós devemos priorizar nossa fé. O versículo 48 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja a resposta de Jesus Cristo. A resposta de Jesus não foi aquilo que ele esperava, não foi aquilo que aquele homem esperava, mas foi a resposta direta de Jesus Cristo também para o fundo do coração daquele homem. Mas Jesus estava apenas alertando contra uma fé contingente, uma fé momentânea, uma fé de barganha, não é? Uma fé que diz assim: eu acredito se eu ver alguma coisa, eu acredito se o Senhor vier comigo, eu creio na sua palavra, quando eu ver meu filho curado. Então muitas pessoas são assim também, só acreditam nas coisas quando veem, só acreditam nas coisas quando são palpáveis.
quando são tangíveis, não é? Mas a palavra de Deus nos ensina que a fé é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que ainda não existem. Então, nós devemos exercitar a nossa fé. É provável que muitos dos que seguiam aquele homem não estavam muito preocupados com a saúde do filho daquele homem, mas muito mais interessados na realização do milagre, no fascínio pelos milagres. E lá em Caná, na Galiléia, não se falava noutra coisa a não ser no milagre que Jesus havia realizado no casamento, aquela transformação da água no vinho. Por outro lado, Jesus conhecia o coração daquele homem, Jesus conhecia a fé daquele homem, daquele pai. O homem não só pediu ajuda, como também disse a Jesus de que forma a ajuda deveria ser. Ele não somente pediu ajuda, mas ele foi claro em dizer como queria essa ajuda. Ele disse: desce comigo para Cafarnaum para curar meu filho, ou seja, vem ao meu lado, me acompanha, que então eu vou acreditar na cura do meu filho. Se o Senhor descer comigo, caminhar comigo. E esse homem era acostumado a dar ordens, ele era acostumado a lidar com muitos servos, mas sua fé na cura dependia da disposição, na cabeça dele era assim, da disposição de Jesus em atender o seu clamor e ir com ele, ir ao lado dele, e assim ele acreditava. A fé dele ficava ali até aquele espaço. No entanto, Jesus sentiu que era necessário um alerta, era necessário fazer um alerta. Aquele homem, Jesus diz: você vai crer se ver os prodígios, se você presenciar o milagre. Será se é isso que está no seu coração? O pai não reagiu a esse alerta, mas firmou ainda mais o seu pedido. No verso 49, o pai diz: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, as palavras de Jesus não surtiram tanto efeito de imediato no coração daquele homem. Ele estava preocupado, estava ansioso, pensando na cura do filho. Então ele não reagiu àquele alerta de imediato, ele simplesmente permaneceu focado na cura que só Jesus podia efetuar pessoalmente. Se fosse acompanhando na sua caminhada, voltasse na companhia desse oficial, então ele poderia crer. Mas nós devemos crer sempre na presença de Jesus, sempre, principalmente nos nossos dias. Nós devemos crer sempre na presença de Jesus através do seu Espírito, do Espírito Santo, que nos dá força, que nos fortalece, que nos prepara para as batalhas. Então, a presença de Jesus é certa, é constante em nossas vidas. Em terceiro lugar, nós devemos priorizar nossa confiança em Jesus Cristo. Nós também devemos priorizar a nossa confiança, o exercício de fé e a nossa confiança em Jesus Cristo. No versículo 50, a palavra de Deus diz o seguinte: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus primeiro fez prova da fé desse homem e depois afirmou que ele deveria voltar porque o filho seria curado, independente da presença física ou não do próprio Jesus Cristo. A reação de Jesus diante daquele coração aflito, mas cheio de fé, foi extraordinária. A reação foi extraordinária. Pode ir, teu filho vive. Pode voltar para casa, teu filho está vivo. Aquele homem tinha motivo para regozijar-se. Ou talvez não tivesse motivo, já que ele queria a companhia de Jesus Cristo. Ele queria a companhia física de Jesus Cristo. Mas Jesus lhe disse: vá, pode ir, confie em mim, creia em mim, não tenha medo, pode voltar. Esse era o momento da verdade para aquele pai, um momento da grande verdade para aquele pai, o momento em que ele partiu em sua jornada mais longa da sua vida. Aquela jornada se tornou longa por causa do exercício da fé, por causa do exercício da confiança no Senhor Jesus. A oração tinha sido feita em Caná. Jesus falou a esse homem em Caná da Galiléia: vá, pode voltar. E a resposta seria lá em Cafarnaum, lá no outro lado, a tantos quilômetros de distância. Ele não sabia
mas precisava confiar em Jesus. É assim conosco também. Nós oramos, nós clamamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus, mas nós temos que exercitar nossa confiança de que Ele ouve nossas orações e que a resposta sempre é atendida no tempo dele, no propósito dele também. Então o homem creu, ou seja, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu e voltou para casa. O resultado da sua confiança veio através da notícia de que seu filho estava vivo, conforme versículos 51 e 52. Nós devemos crer sempre na presença de Jesus Cristo. Devemos crer sempre na presença de Jesus Cristo. A oração do Pai foi respondida em todos os sentidos. Nós podemos afirmar isso. Ela foi respondida de uma maneira muito melhor do que ele tinha pedido, muito além do que ele tinha pedido. E é assim que Deus faz. Muito além do que pedimos ou pensamos, Ele sempre está nos atendendo. O texto diz que ele creu, ele e toda a sua casa, não somente ele, mas toda a sua casa, no versículo 53. Todo este relato nos encoraja a crer sempre na presença de Jesus Cristo, sempre na presença do Senhor. A sua presença não é esporádica, ela é constante, ela é eterna. O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. Ele nos sonda, nos conhece, ele sabe quem somos. Então, a presença de Deus não é esporádica, ela é constante, ela é permanente. Devemos priorizar por Jesus. Nós devemos priorizar nossa fé e priorizar nossa confiança em Jesus Cristo. Nós devemos crer sempre na presença de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra muito importante. E neste momento eu quero orar por você, eu quero orar com você e quero lhe convidar para orarmos juntos nesse momento. Eu vou colocar a sua vida em oração neste momento, você que está recebendo essa palavra. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, Deus de amor, Deus eterno, Deus presente, eternamente presente. Nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por ouvir a tua palavra, te agradecemos por tua presença conosco, por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Neste momento, Pai, de uma forma especial, coloco diante de ti a vida de todos que estão ouvindo, recebendo essa palavra, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, desse lar, dessa família. Opera, Pai amado, e mostra para essas pessoas o quanto é importante nós confiarmos na tua presença, Pai, porque tua presença é constante conosco. Fica conosco e concede-nos a tua graça e a tua paz. Esta é a nossa oração. Oramos juntos, Pai, uns pelos outros, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e para a glória dele. Amém, amém, amém. Essa mensagem está no canal do YouTube, na página do Pão Quente. Compartilhe, leve adiante, leve essa mensagem para outras pessoas que precisam da palavra de Deus. E na próxima oportunidade estaremos aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus, na palavra certa que Deus tem para cada um de nós. Fique na paz. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe.